4 mil pontos nesta terça-feira, dia 16 de setembro, chegando a tocar no intradiário 144.584 pontos. E a verdade é que esse pode ser ainda o início de um movimento de alta das nossas ações, porque há pelo menos 4 ventos favoráveis que podem sustentar essa tendência pelos próximos meses ou anos. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. E eu não estou falando aqui de eleições, mas no fim deste vídeo eu vou fazer um comentário sobre isso, porque, claro, é sempre um evento muito importante. Mas, voltando ao gráfico, então aqui Ibovespa, 144 mil pontos, é realmente a alta histórica nominal. Se nós olharmos o índice ajustado pela inflação, aí não ultrapassamos ainda a máxima histórica, que ainda foi lá no início, primeiro semestre de 2008, então o índice precisaria subir mais de 30% do patamar atual para realmente atingirmos a máxima histórica ajustada pela inflação. E se nós analisarmos também aqui o índice Bovespa em dólares, também precisa subir cerca de pelo menos 50% do patamar atual para bater a máxima em dólares. Então, sim, a alta nominal é verdade, chegamos, mas a alta real, ajustada pela inflação ou por dólar, ainda falta um pouco mais. Mas é importante, sim, de falar dos fatores que, em parte, justificam este movimento da Bolsa Brasileira, e o primeiro deles é o dólar. Sim, o dólar americano, que está numa tendência de baixa ou está sendo enfraquecido, e esse é um dos pilares velados da política econômica de Trump. Já fiz vários vídeos sobre esse assunto, vou colocar alguns aqui em cima para quem quiser retornar ao que é a grande política do Scott Bessent e dos principais assessores econômicos do Trump, mas é um dos seus objetivos, sim, enfraquecer a moeda americana. E quando o dólar se enfraquece, isso beneficia o mundo inteiro, especialmente os países emergentes. E quando a gente analisa aqui o gráfico do Dollar Index, então aqui o DXY, apenas em 2025 já cai mais de 11%. Mas eu quero colocar aqui numa janela mais alongada, vamos colocar aqui os últimos 5 anos, então claramente aqui uma tendência ao menor patamar desde que o Trump assumiu nesse segundo mandato, mas aumentando aqui este horizonte de tempo, realmente podemos estar neste movimento de queda prolongada da moeda americana, o que sim vai beneficiar o Brasil e os emergentes como um todo. E é que eu quero colocar até este gráfico do dólar index, o DXY, contrastado justamente aqui com o nosso Ibovespa em dólares. Então aqui o Ibovespa em dólares é a linha azul e o DXY em branco. Vejam só, quando cai o dólar, como teve lá em 2008, que foi a mínima do dólar nos últimos 25 anos, aliás, foi a mínima histórica do dólar desde o fim de Bretton Woods, a Bolsa Brasileira chegou na máxima. E à medida que o dólar foi se fortalecendo, a nossa Bolsa foi caindo até o momento atual, foi ali em 2022, com o dólar mais forte, a nossa Bolsa aqui um pouquinho de lado, e agora pode ser um movimento inverso em que o dólar passa a cair e a nossa Bolsa está subindo, assim como de outros emergentes. Até para fazer uma comparação aqui com as ações de países emergentes, usando o ETF EEM e o SP500. Então, comparando o SP500 com o ETF de emergentes. Então, SPX dividido pelo EEM. O que a gente vê aqui neste momento? Ó? Então, lá em 2008, é quando o SPX estava valendo muito pouco em relação aos emergentes. E desde então engatou um rally sem parar, em que o SP500 se valorizou muito e os emergentes ficaram para trás. Então, por isso a gente vê este gráfico aqui neste formato. Comparando com o dólar index, é basicamente esse mesmo movimento. Lá, quando o dólar estava muito fraco, SP500 também pouco valorizado, emergentes valendo muito. E agora o contrário, só como a gente pode ver, o dólar está caindo neste ano 2025 e as bolsas mundiais emergentes estão performando bem, mas a bolsa americana ainda está segurando bastante. Então, este é o primeiro fator, o dólar fraco, que é uma das políticas de Donald Trump. O segundo vento favorável é que, por conta desta valorização das ações americanas e o valuation delas estão em patamares historicamente elevados,
há também uma percepção dos investidores no mundo inteiro de que sim, as ações americanas elas já estão sobrevaloradas. Essa é uma pesquisa aqui com os hedge funds managers do Bank of America e que pergunta se os gestores acreditam que as ações americanas estão sobrevaloradas, e aí 91% acreditam que sim, enquanto o oposto, o quanto que acham que as ações de emergência estão subvalorizadas, aí é bastante. Então, essa possível rotação, investidores deixando o mercado americano porque os retornos lá já são prospectivos, né, já são menos atrativos do que emergentes, essa rotação de dinheiro também pode trazer fluxo de capital para países emergentes, inclusive o Brasil. O terceiro vento favorável é o nosso ciclo de juros. Nós estamos aqui com a Selic em 15% e deve continuar ao longo desse semestre. Lá fora, os juros devem cair logo amanhã, que é a reunião do Fed, também aqui do Copom. Só que nessa tendência de possível queda de juros, pelo menos a partir do ano que vem, se hoje as ações estão subindo com juros nesse patamar, com a Selic em 15%, e a perspectiva é de queda de juros e que o próximo ciclo é de queda, isso seria excelente para as ações. Então esse é outro vento favorável. Aqui eu até estou contrastando o Ibov com o Tesouro Brasileiro de 10 anos, que a gente vê que começa a cair ali a partir de abril deste ano, mas ainda tem muito espaço para queda, e com essa singela queda, o Ibovespa já teve uma boa alta neste ano de 2025. Então, o ciclo de juros doméstico e também externo é favorável para as nossas ações. E para quem quiser se aprofundar nos investimentos e entender os cenários econômicos, eu convido vocês a conhecer o nosso aplicativo Follow the Money, que tem muito conteúdo bacana, inclusive o nosso curso Ciclos de Mercado, para que você entenda a macroeconomia, ciclos econômicos aplicados aos investimentos, além da nossa carteira recomendada. Sim, temos um relatório de alocação disponível com exclusividade para os nossos assinantes. Então, conheça o Follow the Money, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo, código QR na tela, e agora de volta para o vídeo. Agora, o quarto vento favorável tem a ver com o valuation das nossas ações. O quanto que elas estão precificadas, especialmente comparando com o restante do mundo. É aí que a gente pode observar, talvez, a maior oportunidade, porque historicamente, em poucos momentos, o Ibovespa e várias ações estiveram tão descontadas. E aqui eu vou usar até o gráfico que eu vou colocar aqui na tela, que é o PL das ações brasileiras. Então, preço sobre lucro e considerando a projeção dos lucros futuros para os próximos 12 meses. Então, preço sobre lucro, ou price to earnings das ações brasileiras. Esta é a foto. Aqui temos primeiro o Ibovespa em azul, batendo então a sua máxima histórica. Esse gráfico eu tirei no dia de ontem, quando estava ainda a 142 mil pontos. E a linha branca é o price to earnings, que está ali ao redor de 8,55 e que na janela desses últimos 3 anos é dos menores patamares da história. Em pouquíssimos momentos, o price to earnings, o PL, esteve tão baixo, o que significa que as ações estão bem descontadas. Isso quer dizer que o múltiplo está muito baixo historicamente, comparando aqui Ibovespa. E extraindo aqui deste indicador a Petrobras, então Ibovespa sem Petrobras, que agora aqui é a linha branca, ainda assim o PL está bem deprimido. Então é o momento em que as ações estão bem descontadas, comparando apenas a história do próprio Ibovespa. Da mesma forma, as small caps, então as ações de menor capitalização, aqui o índice small caps, que não está na máxima histórica, é a linha roxa, e a linha vermelha aqui, o PL do small caps, está ali 9,76, últimos 3 anos bem deprimido. E comparando com a história, realmente é um momento em que as ações estão bem descontadas. Colocando os dois juntos, aqui temos o PL então de Bovespa em branco e do Small Caps em vermelho. Então, ambos aqui bem descontados historicamente. O que significa que o PL do Bovespa está a cerca de um desvio padrão abaixo da média. Então, se voltasse apenas para a média histórica, já se traduziria numa forte valorização das nossas ações. A mesma coisa para os Small Caps.
quase um desvio padrão abaixo da média histórica, mas a gente precisa também comparar não apenas o histórico do Bovespa, mas também com outros mercados. Esse é o último gráfico que eu vou mostrar, que ajuda a embasar mais essa percepção de como as nossas ações estão descontadas. Não apenas historicamente em relação a elas, mas também aos seus principais pares. Estou aqui vários PLs, então preço de lucro, vou colocar aqui do Ibov, do SP500, da Argentina, Merval, também do México, da Índia, do Reino Unido, da Europa e também aqui da China. Olha só. Primeiro, quem está lá em cima? SP500, com 22,5. Em segundo lugar, da Índia, 20,5, aqui o PL. Depois temos com 15 as ações da Europa. Depois com 13,2 Reino Unido. Aí com 12,75 México. 11,77 o índice Hang Seng de Hong Kong, e aí tem o Brasil lá com 8,53 e a Argentina, que é um índice bem mais poluído pelo desarranjo econômico na Argentina, mas ainda assim está ali em 6,50. Então, comparando com esses pares, o Brasil, e tirando a Argentina, é o que tem as ações mais descontadas, portanto, significa que o potencial de alta, o potencial de upside, ele é enorme e o risco é menor comparando com essas empresas todas. Então, sim, é uma oportunidade enorme no Ibovespa. Se vocês conversarem com qualquer gestor, o otimismo é gigantesco com o potencial das nossas ações. Mas importante, antes de encerrar aqui, um disclaimer. Eu estou aqui fazendo uma análise apenas das ações brasileiras com relação ao seu histórico e com seus pares. Eu não estou comparando o Ibovespa com outras classes de ativos e nem dando nenhuma recomendação de investimento ou quanto que tem que alocar na sua carteira. É apenas análise aqui do Ibovespa, então para que isso fique bem claro. E por fim, é preciso falar das eleições do ano que vem, porque embora haja um otimismo nos investidores brasileiros de que haverá alternância de poder no ano que vem, não é nada garantido, as pesquisas estão aí, então pode ser que este governo permaneça. Portanto, a percepção hoje do mercado é que, mesmo Lula se reelegendo, não haveria ruptura política e haveria algum ajuste fiscal e o país não sairia dos trilhos de relativa estabilidade econômica. Essa é a percepção. Mas se houver de fato uma ruptura, mais à la Argentina como foi no passado, bom, aí esses ventos favoráveis serão insuficientes para sustentar a alta das ações brasileiras. Então, sim, será um momento delicado no ano que vem, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Mas considerando fatores externos e domésticos, à exceção da política, tem muita coisa sim que está soprando a nosso favor. Fico por aqui, espero ter gostado. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!